Olá, irmãos, boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Irmãos, você entende o Apocalipse? Você nunca conseguiu entender direito o que dizia lá, quais são as profecias, como que aquelas profecias podem ser interpretadas? Você não gostaria de compreender e entender tudo o que está escrito no Apocalipse? Pois é uma curiosidade que muitos têm, mas muitos acabam desistindo porque não conseguem entender a linguagem, as alegorias, as figuras, os símbolos que são apresentados durante a descrição lá do livro do Apocalipse escrita pelo apóstolo João. Então, irmãos, agora chegou a hora da gente entender o Apocalipse. Nós vamos começar hoje uma série de vídeos estudando o Apocalipse. Esse estudo me chegou às mãos, na verdade eu fiquei sabendo da existência desse autor lá na década de 70 ou 80 do século passado, 1970, em torno de 1970, 1970 e poucos, entre 70 e 80. Esse homem de Deus, ele era um evangelista, ele foi o fundador da obra missionária chamada da meia-noite. Ele era suíço e fundou essa obra missionária lá na Suíça. O nome dele é Wim Malgo, W-I-M Malgo, M-A-L-G-O, Wim Malgo. Esse é o nome do autor desse estudo que eu tenho em mãos aqui. Então, a partir do momento que eu entrei a fundo na questão do estudo do Apocalipse por esse homem, eu comecei a entender. Ele estudou o livro do Apocalipse durante toda a sua vida missionária. E a sua vida missionária foi de mais de 50 anos. Então ele estudou o Apocalipse durante mais de 50 anos. E na verdade ele se apresentou para a igreja de Jesus na terra, com o Apocalipse. Ele começou o ministério com o Apocalipse, desenvolveu o ministério com o Apocalipse e encerrou o ministério lá com mais de 50 anos, ainda dentro do Apocalipse. Então, nós temos todas as possibilidades, e é naturalmente, que esse homem era um homem de Deus. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para chegar a todas essas conclusões que são apresentadas nesse estudo. E essas conclusões, essas interpretações das profecias, dos acontecimentos dos dias finais descritos no livro do Apocalipse, são todas elas comprovadas, demonstradas pela palavra de Deus dentro da Bíblia. Então, tudo nos leva a crer que foi uma revelação do Espírito Santo para esse homem, e ele repassou para nós. Então, vamos começar hoje no nosso primeiro vídeo. Vai ser uma sequência, vai ser uma quantidade muito grande de vídeos sobre o Apocalipse. Eu vou começar e vou terminar. Eu vou desenvolver só a partir do Apocalipse a partir de agora. Então, antes, uma introdução meio rápida. Provavelmente o vídeo de hoje vai ser mais curto, porque eu vou só passar uma introdução. Então, se você gostar dessa introdução, eu prometo que, se der sequência nesse estudo, em todos os vídeos na sua sequência, você vai terminar esse estudo entendendo todo o livro do Apocalipse, o que vai ajudar bastante no seu crescimento espiritual e vai ajudar bastante também no seu ministério, para você ministrar essa palavra para outras pessoas, para que outras pessoas compreendam também e creiam e venham a se converter para Jesus. Então vamos lá, irmãos, não percam então
Depois desse, vem o segundo. Então, se você gostou desse, assista o segundo. Se gostar do segundo, assista o terceiro. E aí você vai ver que o seu interesse vai crescendo paulatinamente, né, à medida que o estudo se desenvolve. Porque quando a gente entra dentro do Apocalipse, a gente fica fascinado. Porque ele é simplesmente divino e fascinante. Glória a Deus. Vamos à introdução, então. No livro do Apocalipse, é o próprio Deus escrevendo a história. Deus é o eterno, e para ele tudo, passado, presente e futuro, é eterno presente. Ou seja, ele escreve a história do futuro. Desse modo, para Deus, os negros tempos finais, o grande drama humano, já estão presentes e realizados. Então, tudo que vai acontecer, que está previsto no livro do Apocalipse, para Deus já aconteceu, já está realizado. Para ele já está realizado. Estão presentes e realizados, porque ele é eterno. Então, para ele não existe passado, presente, futuro, para ele tudo é eterno. Então, para ele já está tudo realizado, presentes e realizados. Muito bem. Primeira parte da introdução, depois a gente vai lá no seguinte. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 1. Ele revela, portanto, a pessoa de Jesus Cristo. E somente ele é o conteúdo do futuro. Antes de entrar nessa parte, vamos ver aqui a origem da palavra Apocalipse. Na simbólico-alegórica, onde é que está aqui que fala do grego? Bom, daqui a pouco eu acho aqui e comento com vocês. A origem da palavra, eu acho que ainda está por vir essa parte aí. Bom, tá aqui, ó. No grego, a língua em que foi escrita o Novo Testamento, é usada a expressão Apocalipse para a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse igual revelação de Jesus Cristo. Da revelação de Jesus Cristo também lemos lá em vários outros livros da Bíblia. Lá em 1 Coríntios aparece a palavra revelado, depois em 2 Tessalonicenses também, em 1 Pedro e por aí vai. Então, Apocalipse significa a revelação de Jesus, quando Jesus se revela. Ok? Amém? O último livro da Bíblia, então, voltando aqui agora, o último livro da Bíblia é o único livro totalmente profético do Novo Testamento. E está muito relacionado aos profetas do Antigo Testamento. Então ele amplia e aprofunda as mensagens do Antigo Testamento, dos profetas do Antigo Testamento. Pois o maior cumprimento de toda a profecia bíblica está no centro do Apocalipse. E o que seria o maior cumprimento da profecia bíblica? O que seria? Seria um povo? Ou seria povos? Ou seriam acontecimentos? Não. É uma pessoa. O que seria o maior cumprimento da profecia bíblica? É uma pessoa. Que pessoa é essa? Jesus Cristo. Desse modo, o Cordeiro de Deus encontra-se no centro do Apocalipse. O Cordeiro de Deus, Jesus.
Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, encontra-se no centro do Apocalipse. Por isso, é também muito necessário observar a expressão Cordeiro. O Cordeiro mostra-nos o Filho de Deus em sua obra na cruz do Gólgota ou na cruz do Calvário. Notável e maravilhoso, ao mesmo tempo, é que temos no Apocalipse um sétuplo desdobramento do caráter e da obra do Cordeiro. Isso não quer dizer que o Cordeiro é citado somente 7 vezes. Não. No original, o Cordeiro é citado 28 vezes no Apocalipse. Isto é, 4 vezes 7, 7 vezes 4, 28 vezes. E o sétuplo desdobramento do caráter e da obra do Cordeiro é representado por exemplo, número 1, é representado pelo sangue do Cordeiro. Número 2, o livro da vida do Cordeiro. Número 3, os apóstolos do Cordeiro. Número 4, a noiva do Cordeiro. Número 5, o casamento do Cordeiro. Número 6, o trono do Cordeiro. E o número 7, a ira do Cordeiro. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs, vocês que amam a mensagem do Apocalipse, assim como eu, vocês que se sentem fascinados pelas profecias do Apocalipse, assim como eu, vocês que querem saber, conhecer, crescer espiritualmente, se aproximar mais de Deus, então temos aqui um material nas mãos e que, se você der andamento nesse estudo, vai chegar a muitas conclusões importantíssimas para a sua vida espiritual. Portanto, vemos a mensagem central do livro do Apocalipse é a revelação do Cordeiro de Deus, a revelação de Jesus Cristo. Pois esse é, na verdade, o objetivo de toda a Bíblia. Desde o início, desde Gênesis até o Apocalipse, esse é o objetivo da Bíblia toda, a revelação do Cordeiro de Deus, a revelação de Jesus Cristo. Ela foi escrita, a Bíblia foi escrita e nos dada para que reconheçamos Jesus Cristo, pois essa é a vida eterna. Nesse contexto fica claro também que no Apocalipse fala-se para aqueles que pertencem ao Cordeiro, aqueles que pertencem a Jesus. Para quem? Aqueles que pertencem a Jesus. Quem são eles? Somos nós, irmãos. Eu, você, nós pertencemos a Jesus, nós entregamos a nossa vida a Jesus. Então, se nós entregamos a nossa vida a Jesus, se nós o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, nós somos de Jesus. Então, nesse contexto, fica claro, bem claro, que no Apocalipse fala para aqueles que pertencem ao Cordeiro, comprados pelo seu sangue. Amém. Como destinatários, a quem é destinado a revelação do Apocalipse, são citados em primeiro lugar. Quem é citado em primeiro lugar como destinatário dessa revelação?
seus servos. Ou seja, de novo, nós, eu e tu. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos e servas, naturalmente, o que em breve há de acontecer. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Primeira coisa que é dita. Depois, em seguida, as 7 igrejas. João, as 7 igrejas da província da Ásia. Escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas. Capítulo 1, versículo 4 ao 11. Deve ser lembrado então ainda, que os capítulos 2 e 3 do Apocalipse são dirigidos às 7 igrejas, a estas 7 igrejas. As igrejas locais, lá na Ásia Menor, aquelas 7 igrejas. E no final do livro, o Senhor Jesus mesmo diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas, ou seja, relativamente às igrejas, relativos à igreja. Ele mesmo está dizendo que ele enviou o anjo para dar a vocês, a nós, todos nós, esse testemunho, que é concernente às igrejas, no capítulo 22, versículo 16 do Apocalipse. Muito bem, não devemos negligenciar o Apocalipse, pois ele dá uma grandiosa visão geral, profética, sobre todo o plano de salvação do Novo Testamento. Da vinda de Jesus à Terra até o seu maior triunfo. Qual vai ser o maior triunfo de Jesus? O novo céu e a nova terra. Então, irmãos, é considerado até uma falsa modéstia simplesmente se dizer assim, falsa modéstia. Não é modéstia, é falsa modéstia. Dizer assim, aquele que diz assim, não entendemos isso. Como foi lido por ele num livro lá de 1935, sobre o Apocalipse, que a pessoa dizia simplesmente assim no livro, vamos admitir humildemente que não entendemos o Apocalipse. Contudo, no Apocalipse, está escrito, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Capítulo 19, versículo 10. Portanto, não se pode pregar Jesus Cristo, o crucificado, sem ao mesmo tempo transmitir a palavra profética. Se não pregarmos a palavra profética, não estaremos pregando toda a Bíblia. Porque a palavra profética do Apocalipse faz parte do Novo Testamento. É o último livro da Bíblia. Então, se ficar faltando este último livro, a gente não vai estar pregando a Bíblia toda. É necessário pregar a parte da profecia. Transmitir a palavra profética é necessário, porque todos precisam conhecer a palavra profética. E o autor do Apocalipse é João. Como todos já sabem, João é o discípulo a quem Jesus amava. Isso é mencionado, é dito lá no livro de João, capítulo 13, versículo 23. O discípulo a quem Jesus amava, João. Conforme o capítulo 1, versículo 9,
Ele, João, estava banido, ou estava prisioneiro, na ilha de Patmos, uma pequena ilha lá no mar Egeu, uma ilha pequena. Ele estava lá, prisioneiro na ilha, por causa da palavra de Deus. Ele mesmo menciona lá no capítulo 1, no versículo 9, conforme o livro do Apocalipse. Tudo indica, irmãos, tudo indica que João escreveu esse livro do Apocalipse no início do seu ministério. Por quê? Porque o grego utilizado no Apocalipse é muito menos fluente do que o grego do seu evangelho e das suas cartas, que, consequentemente, apareceram mais tarde. Por conseguinte, apareceram mais tarde. Então, o primeiro livro que João escreveu foi o livro do Apocalipse, no início do seu ministério. Depois é que ele escreveu o Evangelho, o Santo Evangelho segundo João. E as cartas, naturalmente, que ele enviou para várias comunidades, para vários irmãos. Então, irmãos, vamos ouvir com coração humilde e em oração o que o Senhor nos diz. E vejamos o que ele nos mostra. Então, irmãos, você não pode perder os próximos vídeos, onde nós vamos entrar a valer no estudo do Apocalipse. Aí é que nós vamos começar a entender mesmo todas as profecias lá do livro do Apocalipse. Aqueles mistérios todos, aqueles símbolos, aquelas figuras, aquelas alegorias, aqueles sinais, tudo nós vamos entender. Prometo para vocês. Então, ouçamos, com um coração humilde e em oração, sempre pedindo a orientação e o direcionamento do Espírito Santo de Deus, para que ele venha abrir o nosso entendimento e falar ao nosso coração, para que nós possamos compreender e assimilar. Então vejamos, o que o Senhor nos diz e o que ele nos mostra nesse livro. Então, irmãos, Deus abençoe e até o próximo vídeo, o vídeo número 2 do estudo do Apocalipse. Amém. Até a próxima.